e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, hoje, né, o horário está um pouquinho avançado, mas eu vou fazer aqui um resumo aqui. Deus há de nos abençoar e vai dar tudo certo, amém? Jesus está no barco, amém? Né? Só não vou pregar esse texto hoje. Deu até vontade, falou tanto do barco, deu até vontade de pregar esse texto. Mas nós vamos falar hoje, irmão, sobre um assunto que é bem delicado, que é perdão. O tema, né, é a carta de Filemão. Depois de 1ª, 2ª Timóteo, Tito, Filemão. É um filé mignon, né? Estou brincando, né? Quem já trabalhou em açougue, né? Toda a palavra de Deus é do melhor, né? E Filemão, a carta do perdão. Quem está acordado, diga amém. A irmã Tati, de Serginho, comentou comigo que ela sempre costuma agora publicar coisas na rede social e as pessoas botam muito coraçãozinho. E ela disse que essa semana ela postou algo sobre perdão e não teve muito coraçãozinho. Porque a verdade é, irmãos, que perdoar não é fácil. Não é verdade? É muito fácil a gente falar sobre perdão, mas até você, às vezes, não queria nem dizer isso, que isso é muito pesado, mas até você precisar de ser perdoado, você vê como que o perdão é difícil. Eu costumo dizer sempre, irmãos, o perdão foi o único milagre que Deus teve que vir aqui na terra e morrer numa cruz. Qualquer outro milagre ele faria do céu. Então, perdoar não é fácil. Amém, igreja? E nós vamos ler essa carta de Filemão. É interessante que é uma carta pessoal. Provavelmente o apóstolo Paulo escreveu muitas cartas pessoais, porque tem as cartas igrejas, carta, não é? Hoje ela é considerada uma carta pessoal. Alguns comentaristas, né, como Calvino, acreditam que ela também é uma carta pastoral, que Filemão tudo indica que ele era um pastor, que tinha uma igreja na sua casa. E eu queria que nós pudéssemos hoje aqui, como falar o jovem fala, vamos maratonar uma série. Nós vamos maratonar aqui uma carta do Novo Testamento, que são só 21 versículos, nós vamos ler rapidamente, não vai doer nada, não é? Prometo, você vai ser abençoado com a palavra de Deus. Essa semana, tomando um café com a minha esposa, a gente conversando um assunto, ela falou assim, tem que falar isso para a igreja. Eu falei, irmãos, mas não tem nada melhor do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa para a nossa vida, amém? Então vamos meditar nessa palavra de Deus, saborear a palavra de Deus com temor e tremor. Eu vou estar lendo e você vai aí, que eu vou fazer uma breve exposição e nós vamos aplicando aqui para a nossa vida, em nome de Jesus. Primeiro, do 1 ao 3, como é um capítulo só, aqui vai falar sobre a saudação. Olha só como que diz assim. Quer ver como é que é bonito aqui a palavra do Senhor? Obrigado, irmã Neni. Tem até já um copo ali, vai ser mais um. Irmãos, preste atenção aqui, eu creio que essa palavra de Deus eu creio que a palavra de Deus sempre tem endereço, a palavra de Deus sempre nos abençoa, mas às vezes Deus escolhe alguém para falar de uma maneira mais direta. Olha só, Paulo fala comigo assim, prisioneiro de Cristo Jesus. Pode deixar. E o irmão Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, provavelmente a sua esposa, e Arquipo, provavelmente o seu filho, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Só no ano 300 e pouco que começaram a construir casas de oração, templos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma coisa que me chamou a atenção nessa carta aqui, primeiramente é que Paulo diz, ele estava preso em Roma, provavelmente quando ele foi preso pela primeira vez em Roma. É chamado cartas nas prisões, Efésios, Filipenses, Colossenses, no caso Filemão, depois também 2 Timóteo será, é a última carta de Paulo, mas aqui tudo indica que foi na primeira vez que ele foi preso em Roma. E o que me chama a atenção, ele está preso numa prisão de Roma, mas ele diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, eu creio que a proposta do Evangelho, porque o mundo tem um monte de prisões, prisões do vício, prisões do pecado. E eu queria que todo mundo pudesse sair daqui hoje dizendo, eu sou livre, eu sou prisioneiro de Cristo. Prisioneiro no sentido de amor. Quem está ligado, diga amém.
Então eu queria dizer que você pudesse, que tem hora que a gente olha para uma prática nossa, por um vício, por um pecado, e a pessoa diz assim: eu sou prisioneiro disso, sou prisioneiro de uma coisa que me faz mal, eu sou prisioneiro de um ódio, sou prisioneiro de uma falta de perdão. Eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, que eu e você não vamos sair daqui prisioneiro de uma só pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Tudo mais será quebrado. Deus quer quebrar algemas, grilhões, coisas que foram coisas velhas ou novas, o Senhor quer trocar. Prisioneiro de Cristo. Quem sabe tem pessoas aí que falam palavras de maldição. Ah, isso acontece na minha família, meu pai, minha mãe, meu avô e tal, e palavras de maldição. Hoje Deus quer quebrar tudo isso e quer que a gente saia daqui como Paulo dizendo: eu, prisioneiro de Cristo, eu só estou preso a Jesus. Quem está ligado, diga amém. Versículo 4 ao 7. Aí Paulo aqui dá uma gratidão. É interessante, irmãos, que ele nos ensina que às vezes quando você vai pedir alguma coisa para alguém, primeiro elogie. Já viu? Não é assim que funciona? Você que trabalha no comércio de vendas e tudo, você ser uma pessoa... O apóstolo Paulo usava essa maneira de chegar, ele saudava. Com raras exceções, Paulo saudava, elogiava e depois ele vai pedir alguma coisa aqui, ele vai pedir algo muito difícil. Mas agora é interessante, irmãos, que nós precisamos de ter essa sabedoria de dialogar dentro da nossa casa. Imagine hoje que você tivesse que escrever uma carta para alguém, tivesse que escrever uma carta para sua esposa, para o seu esposo, você escrever uma carta para uma pessoa. Primeiro você tem que entender o seguinte: você pode querer corrigir alguém, sim, mas essa pessoa tem alguma coisa para elogiar. Sim ou não? A pessoa tem. Irmãos, nós não podemos ser pessoas negativas. Diz que D.L. Moody, o grande evangelista, um dia tinha um cachorro morto, cheio de mosquito em cima. Todo mundo querendo falar assim: que coisa feia. Ele falou assim: mas que dente bonito. Irmãos, tem gente que precisa fazer força para ver qualidade nos outros. Tem gente que só consegue ver o defeito no outro. E a Bíblia me ensina que a gente tem que aprender a elogiar, reconhecer, valorizar o próximo. Amém, igreja? E olha só o que ele vai dizer aqui, do 4 ao 7. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e todos os santos. Santos aqui quer dizer cristãos. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Aí olha o que ele vai dizer. Pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Irmãos, Filemão era uma bênção. Filemão era um homem que ele encorajava os irmãos, ele reanimava as pessoas. Irmãos, quem é que não está precisando de ter um Filemão do seu lado? Alguém para poder lhe encorajar, lhe dar uma palavra de fé, de esperança, de ânimo. Que Deus venha levantar muitas pessoas assim, e que você e eu possamos ser pessoas assim, que alguém possa dizer: ó, se depender desse irmão, a igreja fica cheia. Se depender desse irmão, a igreja prospera. Se depender desse irmão, a igreja vai para frente. Amém, meus irmãos? Então, Filemão, ele era uma pessoa que ele era reconhecida por reanimar os irmãos. Mas agora, Paulo vai fazer uma intercessão a favor de uma pessoa. Paulo está preso. Provavelmente é um tal de Tíquico que levou essa carta para entregar para Filemão, e provavelmente Filemão foi junto, ficou lá. Paulo deve ter ficado mais ou menos 2 anos preso aqui nesse período, e olha só o que Paulo vai dizer para Filemão: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo,
que gerei entre algemas. Irmãos, é interessante que Paulo está falando aqui de uma pessoa que ele ganhou para Jesus na prisão. É interessante que Paulo estava algemado, irmãos, e ele estava ganhando almas para Jesus, preso. Isso aqui é algo que realmente toca o nosso coração, e ele vai dizer assim, porque a palavra onésimo significa útil, e olha, Paulo vai fazer um jogo de palavra. Esse rapaz era escravo de Filemão e fugiu, e provavelmente até roubou ele. Antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, e quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser por obrigação, mas de livre vontade. E é interessante, irmãos, que aqui, imagine só, uma pessoa que trabalhava na casa de Filemão, tudo indica que ele provavelmente morava em Colossos, né? A carta de Colossenses, e ele fugiu, roubou alguma coisa, foi parar numa prisão de Roma, e ali Paulo evangeliza, ele se converte, e ele vai agora, Paulo está devolvendo ele. Está devolvendo ele, irmãos. Olha só que coisa tremenda, que coisa seríssima que é o perdão. E olha só o que ele vai dizer aqui, no versículo 15. Pois eu acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Irmãos, às vezes, alguns relacionamentos, bom seria viver sempre bem, sempre feliz. Eu conheço testemunho de casal aqui da igreja que eles falam que nunca brigou. Você pode dar um amém? Você deu um amém desanimado, né? Porque você queria tá com a... Dá um amém caprichado, irmão. Amém? Amém? Precisa de um amém, glória a Deus, e sapateado. Preste atenção. Mas eu quero dizer para você que às vezes tem situações que são difíceis. Olha o que Paulo vai dizer. Eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre. Ele está tendo um retorno. Vai haver uma reconciliação, vai haver um conserto. Ele está dizendo temporariamente. Às vezes, irmãos, tem coisas na nossa vida que é temporariamente. E daqui a pouco Deus restabelece. Deus faz uma obra tremenda, porque Ele é poderoso para fazer isso. E olha só o que ele vai dizer, 16. E não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Irmãos, eu queria que os irmãos entendessem que Paulo diz assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Irmãos, Paulo aqui, eu queria que os irmãos entendessem que há uma analogia, uma comparação da gente com o próprio Deus. O Onésimo sou eu. Nós somos o Onésimo. Nós somos quem errou. Jesus é o nosso mediador. Quem está ligado no trono aí, diga amém. E ele está dizendo assim, recebe ele. Se me consideras, recebe. Irmãos, recebe como meu coração. O apóstolo Paulo disse, eu estou enviando essa pessoa que errou, mas você vai receber ela como se fosse o meu coração. E ele continua pegando mais pesado ainda. Versículo 18 e 19. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Lembra da cruz do Calvário. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, eu recebo de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, você está acostumado a reanimar um monte de gente aí, né?
Você tem essa fama de ajudar todo mundo, né? Agora eu quero te pedir algo. Eu quero te pedir algo. E ele está dizendo o seguinte: põe na minha conta. Na outra versão está escrito assim, fala comigo assim, põe na minha conta. Irmão, não estou falando na cantina que vai ter daqui a pouco, não. Não estou falando não, tá? Né? Senão você vai virar para o lado, meu irmão, põe na minha conta, tem gente aí que vai sorrir, né? Mas aqui é no sentido aqui do Evangelho. Eu queria que hoje, irmãos, você pudesse ter um deslumbre da graça de Deus e vendo Jesus dizendo para o Pai, põe na minha conta. Põe na minha conta. O que o meu filho errou, o que a minha filha errou, põe na minha conta. E ele está dizendo, irmãos, põe na minha conta. E quando Paulo diz assim, para não dizer que tu me deves a ti mesmo, em que sentido? Se ele era um escravo, tudo indica que Paulo pregou o evangelho para ele, Paulo ganhou ele para Jesus. Ou seja, ele era um homem morto e foi ressuscitado. Irmãos, que isso aqui é uma das cartas mais profundas da Bíblia. E eu queria que hoje nós pudéssemos ter esse entendimento de que Jesus pagou a nossa conta, irmãos. Nós tínhamos uma dívida impagável. Uma dívida impagável e Jesus põe na minha conta. Eu queria que essa frase martelasse a tua cabeça a semana toda. Põe na minha conta. Porque evangelho, irmãos, é perdão. Evangelho é receber o perdão de Deus, evangelho é perdoar. E nós vamos estar continuando aqui. Não vou me demorar. Certo estou, ao versículo 21, certo estou da tua obediência, e escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Irmãos, tem uma palavra também que diz que o servo é inútil porque só fez aquilo que foi pedido. Eu creio que uma das coisas que nós, como servo de Deus, nós temos que fazer na nossa vida é sempre buscar excelência. Você já sabe daquela historinha que é velha, mas cabe aqui. Chegou um funcionário que tinha pouco tempo de empresa, e depois um outro mais antigo, o antigo falou assim, patrão, só deu aumento para ele, não me deu aumento. Aí o patrão falou assim, está vendo aquele caminhão de laranja lá? Vai lá e pergunta quanto é que está a laranja. Aí ele foi. Aí falou lá o preço para o patrão. Aí mandou chamar o outro funcionário novo, que ele estava até com inveja dele. Falou assim, fulano, na presença dele, fulano, vai lá embaixo e vê quanto é que está aquela laranja. Aí daqui a pouco o rapaz voltou com meia dúzia de laranja e falou assim, patrão, essa aqui ó, está docinha, para uma caixa é tanto, para comprar quantidade maior é tanto, quanto é que o senhor vai precisar? Fazer mais. Irmãos, muitas pessoas estão fazendo o mínimo. Você sabia que o púlpito é para ensinar a gente a viver na vida? Quem está entendendo, diga amém. Você veio no culto para ser o melhor crente, para ser o melhor crente, você tem que ser o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor profissional. Deus está esperando que a gente faça mais e não menos. Paulo está dizendo aqui, estou certo da tua obediência que eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. É interessante, irmãos, que ele não toca na questão política da escravidão da época, mas dá a entender que Paulo diz assim, tu vai dar uma carta de alforria para esse camarada aí. Deixa nas entrelinhas. A Bíblia não quis mexer com questões políticas e sociais, mas onde entra o amor cristão, melhora o ambiente. Onde entra o amor cristão, melhora a vida. Onde entra o amor cristão, melhora a família, melhora o casamento, melhora o ambiente de trabalho. Glória a Deus, igreja. Vamos concluir. 22. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por quê? Vossas orações vos serem restituído. Irmãos, a oração da igreja tem um poder extraordinário. Olha que o apóstolo Paulo, você sabe que hoje nós, muitas vezes o cristão moderno está atrás de grande líder, fala assim, como que eu queria que fulano orasse pela minha vida. Tudo que eu queria, hoje tem pessoas que idolatram líderes, mas aqui o apóstolo Paulo está falando que ele confiava na oração da igreja, dos pequeninos. O apóstolo está dizendo assim, eu creio que por vossas orações eu vou ser restituído. E agora ele vai dizer assim, 23, saúda-te Epáfras, está terminando, prisioneiro comigo
em Cristo Jesus. Marcos, é interessante, irmãos, que Marcos é aquele de Atos 13, que volta da viagem, que em Atos 15, Paulo briga e diz, não vai com a gente, Barnabé. Ou seja, é um homem que pede para você perdoar, mas ele é um homem que exercita aquilo que ele está pregando. Marcos está preso junto com ele, aquele que escreveu o Evangelho. Então, Paulo está dizendo assim, ó, Marcos está aqui. Marcos, Aristarco e Demas. Demas depois desviou, mas é para outra pregação. O nome do homem aparece em 3 cartas e depois a Bíblia diz que Paulo diz, ele amou o presente século e foi embora. Lucas, meus cooperadores. E aqui eu quero chamar o Nova Criatura para a gente estar terminando. Versículo 25. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Era uma maneira que Paulo, ele marcava sempre as suas cartas, ele assinava sempre com a graça, sempre com o favor imerecido. Irmãos, perdão ninguém merece. Só que perdão, quando a gente não perdoa, a gente bloqueia a nossa vida, atrapalha a nossa vida. Talvez não vai ter convivência. Porque eu quero dizer para os irmãos que você como crente, a gente como crente tem que pedir a Deus força para perdoar as pessoas. Talvez não vai ter aquele convívio, que aí é outra coisa, conviver é outra coisa. Mas se hoje você está guardando muita mágoa, muito rancor, muito ódio no coração de alguém, hoje é dia de ficar liberto dessa prisão. Quem está ligado aí, diga amém. Pode tocar baixinho. Eu queria que você curvasse sua cabeça em oração. Quero ministrar aqui só Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Hoje, se perguntasse, você tem alguma coisa que te prende? Você tem alguma coisa que realmente te prende? Por que você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador? Por que você ainda não desceu as águas do batismo? Você tem alguma coisa que está te prendendo? Satanás está usando algum gancho infernal para te prender no mundo. Que você possa dizer para Deus hoje, Senhor, me ajuda. Eu não quero ser prisioneiro de nada mais a não ser de Cristo, o meu Salvador. Eu quero estar preso ao meu Salvador para sempre. Filemão significa amável. O coração dos irmãos eram reanimados por intermédio dele. Meu irmão, minha irmã, que você possa ser um instrumento de Deus para reanimar vidas. Paulo aqui se diz, eu sou imitador de Cristo. E aqui ele se coloca como intercessor. Ele pede algo, irmãos, para alguém que não merecia. Ele falou assim, Onésimo tem um nome que significa útil. Ele foi inútil até agora, mas agora ele vai ser útil. Eu quero dizer para você que uma pessoa, quando vem para a igreja, ela ouve o Evangelho de Jesus, ela é devolvida para a sociedade como alguém útil para o reino de Deus, alguém que vai ser sal da terra e luz do mundo. Se você já é uma pessoa abençoada, será melhor ainda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala assim, põe na minha conta. Põe na minha conta. Mas é Jesus que está falando, irmãos. Imagina Jesus falando para o Pai, lá na cruz do Calvário. Põe na minha conta. O pecado do José Carlos lá. Põe na minha conta. Se te deve alguma coisa, eu vou pagar. Lembra que nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Farás mais. Sabe se tem alguém hoje aqui que entrou no culto dizendo, eu não vou fazer mais a obra de Deus, eu estou desanimado, é muita decepção, é muita coisa, eu vou parar. Você vai ouvir essa voz ou você vai ouvir a palavra de Deus? Deus espera algo de você, de mim, e Ele espera algo mais, além. Um apóstolo que acreditava nas orações da igreja.
um apóstolo que acreditava nas orações. Eu quero convidar você para ficar em pé, em nome de Jesus. Graça. Paulo termina com graça. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Irmãos, com a graça de Deus a gente pode. Com a graça de Deus a gente pode viver para o louvor da glória de Deus. Somente com uma intervenção divina na minha vida e na sua. Somente com a graça de Deus podemos seguir a Cristo. Somente com a graça de Deus podemos fazer a obra de Deus. Somente com a graça de Deus. Vai orando aí. Vai orando. Vai orando. Deixa todas as cadeias e prisões quebrarem hoje. Você vai voltar para casa, nós vamos voltar para casa dizendo: eu sou prisioneiro só de Cristo. Eu só sou prisioneiro de Cristo. E prisioneiro de Cristo é livre. Louvado seja o nome do Senhor. Graça, irmãos, é favor imerecido. Ninguém merecia o perdão, mas Jesus foi para aquela cruz. Ninguém merecia. E eu queria que você pudesse ouvir isso aqui. Imagina quando Filemão ouviu isso da primeira vez. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. É a maravilhosa graça. Você sabe por que eu e você oramos a Deus? Sabe por que nós somos recebidos em casa? Você sabe por que nós podemos voltar para a casa do Pai? Porque Jesus pagou a conta, meu irmão. Jesus pagou a conta e nós somos salvos pela graça. E a graça é tão maravilhosa que nós vamos terminar com esse louvor, exaltando esse Deus de graça e de favor. Vamos adorar, vamos adorar.